Em um anúncio, o governador de Texas, Greg Abbott, advertiu que enviará mais imigrantes para a cidade santuário. Essa medida gerou controvérsias e queremos analisar os detalhes e as possíveis implicações dessa decisão. Bem-vindos ao Notícias em Minutos, seu canal informativo. Lembre-se de que pode ficar atualizado sobre as últimas notícias se apenas se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora, Greg Abbott, governador do Texas, anunciou recentemente que enviará mais imigrantes para a cidade santuário, como forma de pressionar as autoridades locais a cumprirem as políticas migratórias do governo federal. Abbott expressou sua frustração com a cidade santuário, que se recusam a cooperar com as autoridades federais na detenção e deportação de imigrantes indocumentados. Essa medida gerou controvérsias e críticas por parte dos defensores dos direitos dos imigrantes, que argumentam que enviar mais imigrantes para essas cidades apenas aumentará a pressão sobre os recursos locais e colocará em risco a segurança e a estabilidade das comunidades. Por outro lado, Abbott defendeu sua decisão, argumentando que a cidade santuário estão colocando em perigo a segurança nacional ao não colaborarem com as autoridades federais. Além disso, ele destacou que sua administração está tomando medidas para garantir que os imigrantes sejam enviados a lugares seguros e que seus direitos sejam respeitados. O que são as cidades santuário? Cidades santuário são comunidades que adotaram políticas destinadas a limitar a cooperação com as autoridades federais de imigração, buscando criar um ambiente mais seguro e acolhedor para os imigrantes indocumentados que residem nelas. Essas políticas variam de acordo com a jurisdição, mas geralmente implica que as autoridades locais não colaborarão com as agências federais na detenção ou deportação de imigrantes indocumentados, a menos que haja uma ordem judicial ou uma causa provável clara. O propósito dessas políticas é criar um ambiente no qual os imigrantes indocumentados se sintam seguros para interagir com as autoridades locais, como a polícia, sem temer perguntas sobre seu estado migratório. Isso, segundo os defensores da cidade santuário, contribui para a segurança pública ao promover a confiança entre a comunidade segundo os defensores da cidade santuário, contribui para a segurança pública ao promover a confiança entre a comunidade imigrante e as autoridades locais, permitindo uma melhor cooperação na prevenção e resolução de crimes. No entanto, a cidade santuário tem gerado um intenso debate nos Estados Unidos, com alguns críticos argumentando que essas políticas minam os esforços para fazer cumprir as leis de imigração e proteger as fronteiras do país. Do ponto de vista dos opositores, essas políticas podem criar um ambiente propício para a imigração ilegal e colocar em risco a segurança nacional. Em resumo, as cidades santuário são comunidades que adotaram políticas para limitar a cooperação com as autoridades federais de imigração, com o objetivo de oferecer proteção e segurança aos imigrantes indocumentados que nelas residem. No entanto, essas políticas têm gerado intenso debate e controvérsia em relação à política de imigração nos Estados Unidos. Quais são as políticas defendidas pelo governador do Texas contra os migrantes? O governador do Texas, Greg Abbott, adotou uma postura rigorosa contra a imigração indocumentada e promoveu várias políticas para fortalecer a segurança na fronteira e abordar o que ele considera uma crise migratória. Algumas das políticas que Abbott defendeu incluem: 1. Maior segurança na fronteira. Abbott impulsionou medidas para reforçar a segurança na fronteira entre Texas e o México. 2. Maior cooperação com as autoridades federais de imigração.
A VOT busca uma maior cooperação entre as agências locais e estaduais. A VOT busca uma maior cooperação entre as agências locais e estaduais do Texas. A VOT busca uma maior cooperação entre as agências locais e estaduais do Texas, como as autoridades federais A VOT busca uma maior cooperação entre as agências locais e estaduais do Texas, como as autoridades federais de imigração, com o objetivo de facilitar a detenção e deportação de imigrantes indocumentados. 3. Penalização da cidade santuário. A VOT promoveu medidas para penalizar cidades e condados que adotam políticas de santuário, restringindo o financiamento estadual e local para essas jurisdições. 4. Operações policiais contra a imigração ilegal. A VOT apoiou operações policiais para deter e deportar imigrantes indocumentados, muitas vezes em colaboração com agências federais como a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras e o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. É importante observar que essas políticas e ações gerarão intenso debate e controvérsia, com defensores e críticos expressando pontos de vista opostos sobre a gestão de imigração no Texas. Debate e implicações das políticas conservadoras de imigração no Texas. As políticas conservadoras de imigração do Texas, promovidas pelo governador Greg Abbott, gerarão intenso debate e controvérsia no estado e nacionalmente. Aqui estão algumas implicações e perspectivas sobre essas políticas. 1. Impacto nos imigrantes. As políticas conservadoras de imigração do Texas podem ter um impacto negativo nos imigrantes indocumentados que residem no estado. Essas políticas podem aumentar o medo e a ansiedade entre a comunidade imigrante, o que pode levar a uma maior marginalização e exclusão social. Além disso, as políticas de detenção e deportação de imigrantes podem separar famílias e afetar a estabilidade emocional e financeira dos migrantes. 2. Impacto na economia. O Texas possui uma grande população de imigrantes, muitos dos quais trabalham em setores como agricultura, construções e hotelaria. As políticas conservadoras de imigração podem afetar negativamente a economia do estado ao reduzir. As políticas conservadoras de imigração podem afetar negativamente a economia do estado, ao reduzir a disponibilidade de trabalhadores e aumentar os custos de trabalhistas. 3. Impacto na segurança pública. As políticas conservadoras de imigração podem ter um impacto negativo na segurança pública, minando a confiança entre a comunidade imigrante e as autoridades locais. Se os imigrantes indocumentados temem ser detidos e deportados ao interagirem com a polícia, é menos provável que denunciem crimes ou cooperem em investigações criminais. 4. Implicações legais. As políticas conservadoras de imigração no Texas podem enfrentar desafios legais, especialmente em relação aos direitos constitucionais dos imigrantes e à autoridade de jurisdições estaduais e locais para implementar políticas de imigração. Algumas políticas também podem violar tratados internacionais e acordos comerciais. Em resumo, as políticas conservadoras de imigração do Texas têm implicações significativas para os imigrantes, a economia, a segurança pública e a legalidade. O debate sobre essas políticas reflete as profundas divisões e tensões em torno da política migratória nos Estados Unidos. Qual o destino final dos migrantes nesta crise? O destino final dos migrantes pode variar significativamente, dependendo da sua situação e das políticas em vigor no momento da sua chegada. É importante ter em mente que a situação migratória é complexa e está sujeita a mudanças nas políticas e regulamentações. A crise migratória no Texas e nos Estados Unidos gera um debate contínuo sobre como abordar a migração de maneira humanitária e eficaz.
e o destino final dos migrantes pode depender em grande medida das decisões políticas e legais tomadas no futuro. Como vimos, a decisão do governador Abbott de enviar mais imigrantes para a cidade santuário gerou um intenso debate, evidenciando a divisão e a tensão existentes nos Estados Unidos em relação à política migratória. Quais serão as repercussões dessa medida? Como a cidade santuário responderão? Continuaremos atentos às novidades sobre esse tema. Obrigado por nos acompanhar. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas notícias.